Como sair das dívidas? Vocês estão bem ou não? Então tá bom. Seguinte, 77% das pessoas estão endividadas. Ou melhor, pior que isso, 77% das famílias estão endividadas. Tem um outro número parecido com esse, parece até piada, mas 77% das pessoas odeiam fazer o que estão fazendo agora. Se eu cruzar esses dois dados, uma coisa comprova a outra. Porque na maior parte absoluta não vai ter como desvincular essas pessoas de um lado e nem de outro. Então, se eu cruzar essas informações para quem é analista, ou tem o perfil analítico, 77% das famílias estão endividadas. 77% das pessoas, não estou brincando, presta atenção nisso. Vou abrir aqui para vocês verem. Eu já vi levantamentos em vários países e gira em torno de 70% a 80% das pessoas fazendo o que odeiam. Por que elas fazem? Por que as pessoas estão endividadas? Então vamos lá. Se 77%, que seja 70%, que seja 80%, fazem o que não gostam, logo elas não conseguem fluir, logo elas têm que se ocupar com algum prazer imediato para ver se tira essa tristeza de sua alma. O que faz uma pessoa consumir sem parar, ou desejar o consumo todo o tempo, mesmo não tendo a grana? É para repor alguma coisa emocional. Então tem gente que endividamento atinge 77,7% das famílias brasileiras, maior patamar desde 2010, diz Confederação Brasileira, que deve ser da indústria. Quando você vê isso aqui, o endividamento de 77% das famílias significa que você põe todo mundo dentro de casa na conta, então dá mais do que 70% dos brasileiros. Só que às vezes vai no nome de um só ou de dois, e não de todos os familiares. O que eu quero te mostrar com isso? As pessoas que não fazem o que gostam, ou que vivem na amargura, elas vivem caçando coisas para repor o emocional delas. Você que às vezes come descontroladamente, o seu problema é um só. Você não está atrás de comida. Você está atrás de repor emocionalmente esse negócio. Não é comida. Só que aí você começa a comer a emoção e você fala, é isso que eu quero. Às vezes eu abandono. Você já sabe por que você come. Ou se não sabe, eu te mostro. Esse número aqui é alarmante. Por quê? Eu vou te falar os motivos que levam a pessoa a se endividar, mas eu estou te mostrando a causa raiz. Ser treinado para algo que você não nasceu para fazer, que você não gosta de fazer, vai te manter frustrado. E para acabar com a frustração, eu preciso compor com algum prazer. E o prazer está nas coisas. O prazer não está em desfrutar na vida. Estava num jantar agora com alguns alunos que vão fazer o MEDP amanhã. A primeira vez que eu faço isso. Primeira vez que eu dou um acesso para jantar um dia antes com alguns alunos. Foram 10 alunos. E eles me perguntaram, cara, mas como é que é esse negócio de trabalhar demais? Eu falo, cara, vocês têm essa impressão lá no Instagram? Tem. Olha a fala da Carol. A sala da Carol é do lado da minha, é tudo de vidro. A Carol de vez em quando bate lá na porta e fala, vocês vão trabalhar não? Eu falo, mano, você está de brincadeira comigo. O Marcos Paulo, certa vez, perdeu uma sociedade de centenas de milhões de reais comigo, porque ele me chamou de trabalhador. Nossa, mas você foi tão duro assim? Fui. Ele falou, você não pode ganhar esse tanto de dinheiro, você é um trabalhador. Não. Ele falou assim, você ganha esse tanto de dinheiro, eu não acho justo, porque você nem trabalha. Aí eu falei, você está achando que eu tenho que trabalhar? Eu sou o gestor. Aí ele falou, então, não é justo. Aí eu falei, uai, você está querendo ganhar mais que eu? Não, acho que a gente ganha o mesmo tanto. Uai, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma proposta melhor para você. Fica com 100%. Aí ele não entendi, 100% é eu fora, você cuida do que você quer, problema seu. Nós desfizemos a sociedade. E ele foi embora. Fala, o que você está falando? Não existe a possibilidade de eu trabalhar uma hora nenhuma hora, porque quando você faz o que gosta, não tem como alguém imputar trabalho para você. Quando você faz o que você foi chamado, não tem como isso ser chamado de trabalho, porque trabalho é castigo, eu te dou o drive mental do trabalho. Pablo, mas eu gosto de ajudar as pessoas. Deixa eu te falar, que nível é esse que você está ajudando pessoas? Eu entendo que você tem que ter uma profissão,
você entrar na escala certinho. Mas depois que você dominou isso, para que você vai ficar com isso? Por que você não vai empreender? Empreender dá muito trabalho também, não dá? Mas na hora que você estiver muito bom, por que você não sai disso? Por que você não vai investir? Porque ninguém te ensinou que tem como fazer. Uma pessoa fala para mim, eu estou desempregado tem 2 anos. Eu falo, você é livramento, filho. Caça um trem para vender. E o cara acha uma maldição, fica desempregado. Pá, mas nem todo mundo pode ouvir sua mensagem. Mas se todo mundo pudesse ouvir, tinha 1 bilhão de pessoas assistindo. Esse tanto é o tanto que precisa de ouvir. Esse tanto aí representa o tanto de transformação que eu já produzi, está tudo certo. O tanto de tráfego que eu gasto, eu estou gastando pouco. Na hora que eu quiser gastar muito, você vai ver o que vai acontecer. É isso aí que tem que ouvir. Se você parou até aqui, a mensagem é para você. Só que você é tão vítima que você fica pensando, mas se o mundo inteiro empreendesse? Se o mundo inteiro empreendesse, não ia precisar de governo. Se todo mundo empreendesse, queria que todo mundo escrevesse aí para a gente começar a abrir a mente do brasileiro. Se todos empreendessem, não precisaríamos de governo, porque o governo não produz riqueza, ele só toma a riqueza dos outros para dividir com quem não produz. Então nós vamos abandonar quem não produz. Não, vamos ensinar, vamos destravar esse povo. Não é sobre abandono. Mas pelo amor de Deus, os caras ficam com a menor parte da riqueza que a gente produz e parece que eles mandam na gente. Nunca. A mentalidade de quem governa é, uma mente que governa é maior do que todo o governo, federal, estadual e municipal juntos. As maiores famílias do mundo têm mais riqueza que países juntos. Por quê? Porque são famílias governantes. Mas uma coisa você tem que aprender, para com essa merda de fazer coisas que você não foi chamado. Dá para tirar proveito de tudo, então não joga fora a sua experiência, mas carrega isso para o seu próximo nível, é isso que eu quero te explicar. Não é para você ficar um imbecil, mas essa relação desse 77% é muito forte. Por que você faz o que você não gosta? Pergunta para a pessoa, ela vai responder, não sei. Aí eu pergunto, mas e se você soubesse? Ela, se eu soubesse, eu te daria a resposta. Mas uma pessoa que gosta de você, a mais próxima, aí eu vou perguntando até chegar. A pessoa fala, não, eu faço isso porque era o sonho do meu pai. Meu pai talvez esteja assistindo agora. Meu pai quis que eu fosse funcionário público. Meu pai trabalhou em banco do Estado desde os 15 anos de idade. Meu pai trabalhou no legislativo, tudo funcionalismo público. E aposentou como funcionário público. Qual que é a instrução? Qual foi a instrução que meu pai me deu? Seja funcionário público. Eu vou dar um sintoma para você. Nunca comprei uma apostila para concurso, nunca me inscrevi em nenhum processo seletivo para concurso público. Você é contra os concursos públicos? Não, não sou não. Aquilo ali é muito bom para a manutenção de um país. Quanto maior o Estado, maior a quantidade de funcionário público. Só que a mentalidade de estabilidade, ela é inexistente. Por quê? Ela é inexistente absolutamente porque estabilidade não existe. Eu quero todo mundo escrever assim, estabilidade não existe. Vamos pegar na Bíblia. 6.000 anos de história. Você volta na primeira página e vai até a última. Em nenhum momento é escrito, pode ir que vai ser desse jeito para sempre. Vai dar tudo certo na sua vida. Só a gente se ferrando para cumprir o propósito. Só a gente sendo expulso, só a gente sendo perseguido. É cara dentro de cova de leão, é outro passando em fornalha de fogo. É o pau quebrando, é um pulando de cima de barco, aí pega o peixe. Que é isso aí? Peixe engole o Jonas e volta para lá. Paulo fala que se o escorpião pica, não sei o que, cobra te pica. Mano, você vai se lascar na vida para cumprir o propósito. Se estabilidade existir, Jesus não ia ser pendurado na cruz, moço. Se estabilidade existisse, Jesus não ia descer lá do trono para vir aqui na terra. Você está doido? Presta atenção no jogo. Aí a pessoa acha, não, eu vou ter estabilidade. Lá na Venezuela também tinha estabilidade. 40% da população era funcionário público. O que aconteceu? Quebrou o país. E aí, o que vocês vão fazer? Nada. Só tinha uma commodity forte, que é petróleo. O bairro do petróleo caiu pela metade. O maior produtor de petróleo da terra. Talvez você não saiba do potencial da Venezuela. A Venezuela é 4 vezes maior que os Estados Unidos em produção de petróleo. E não sei quantas vezes mais que o Brasil. E é bem menor que o Brasil. Como que pode alguém que tem a maior reserva de petróleo da terra quebrar? Não é sobre o tanto de dinheiro que você tem, a cabeça que você tem. Você põe toda a nação com a cabeça de estabilidade, sendo que é uma coisa que não existe, o país quebra. O que aconteceu? Tomou um revés, os papéis de petróleo não estavam valendo mais nada, os caras que não entendem de economia começaram a imprimir dinheiro, e as famílias hoje não têm nem papel higiênico. Eles usaram os últimos papéis moedas para enfiar para limpar o ânus. Sabe o que acontece?
não ter sabedoria vai fazer você entrar em jogos de pessoas que nunca questionaram isso. Isso vai fazer você ser infeliz. Meu pai estava com alguma maldade no coração dele? Não, foi isso que ele aprendeu. Você precisa ter estabilidade. Aí eu peguei outro caminho e fui trabalhar numa grande empresa. Aí comecei a ganhar um bom salário. Aí um dia eu falei para meu pai: pai, eu vou sair daqui. Meu pai quase chorou. Você não para com nada. Eu falei: e o que tem? Você tem que firmar numa coisa. Fiquei 8 anos na empresa e não paro com nada, imagina. Trabalhei 13 anos de carteira assinada para os outros e não paro com nada. Você vê que é a visão de quem está buscando estabilidade. Tipo, os 8 anos é como se fosse 8 dias. Aí um dia ele falou: eu quero que você vá a lugares que eu não fui, eu quero que você seja médico. Eu falei: da hora. Só tem um problema, pai. Eu não quero o diploma e não vou exercer a profissão. Eu posso ganhar esse apelido carinhosamente, eu posso ser o dono do hospital. Aí, isso é arrogância. Olha que conversa de gente esquisita. Você tem que ser o médico, trabalhador, que não sei o que. Eu falo: não, eu quero ser o dono do hospital. Aí ele olhava, eu lembro do olhar dele, era o olhar assim: a gente investe tanto numa criança, a criança fazer uma merda dessa. Aí meu pai vinha com outra, ele falava: você tem que ser político. Quando ele ia me visitar na Brasil Telecom, a gente se encontrava na porta. E se a gente ficasse 1 hora na porta, eu ficava com a mão estendida assim, 1 hora, de gente pegando minha mão. E aí, bate aí. Aí ele: por favor, vira político, você é bonito, você não sei o quê, você é famoso, você vai ganhar. Não é meu chamado, esse era meu papo desde pequeno. Esse não é meu chamado, pai, eu não posso fazer isso. Mas você não entende, todo mundo quer ser político. Pois é, eu não quero. Mas ninguém te conhece esse tanto de gente. Esse povo aí que você falar, eles vão fazer. Lá na Brasil Telecom, 2008. Eu falava: não fui chamado. Aí ele falou: você é teimoso, uma hora você vai obedecer, você vai ser advogado no Tocantins. Eu falei: mas não estou entendendo. Eu era de Goiás, ele queria que eu fosse para Tocantins. Esse era a coisa da cabeça dele. Aí um dia eu cheguei no meu pai e falei: pai, eu quero te honrar. Eu vou pagar a faculdade de medicina para o senhor. Olha, quem que quer fazer medicina aqui? Eu falei: uai, não era seu sonho? Ele falou: era, mas eu quero que você realize. Eu falei: vamos pagar, vai lá, dá trabalho fazer isso aí. Ele falou: não quero não, tá doido? Já passou da hora. Eu falei: então não me impõe nas coisas que é sua. De não parar em nada, eu posso pagar a faculdade para você de medicina, pode ir. Você acha que ele topou? As intenções do meu pai sempre foram boas ao meu respeito, mas era a crença que ele tinha. E papai, se você estiver assistindo, não se sinta desonrado. Mas eu lembro de cada momento e de cada repreensão. O Senhor foi me moldando para ser do jeito que o Senhor sabia, a forma certa. E eu te agradeço por isso, porque isso foi uma forma de ver que eu não tinha que fazer. Agora, vários filhos que estão aqui me assistindo pela internet, estão assistindo aqui pessoalmente, aconteceu um milagre. Sabe qual foi o milagre? Você estudou uma faculdade completamente inválida para agradar alguém. Você faz parte dos 77% que odeia. Eu nem entrei no assunto de dívida, sabe por quê? Porque você está devendo o reino, você está devendo a Deus, você está devendo um monte de gente que está morrendo porque você não abre essa boca. As dívidas não é no SPC nem no Serasa. A dívida vai ser o dia que você parar na frente do trono branco e falar assim: o que você fez com a vida que eu te dei? Várias pessoas aprenderam que cumprir o propósito tem a ver com a sua profissão, não tem nada a ver. Cumprir o propósito tem a ver com a sua vida, onde você é usado, onde você estiver. E aí está o grande lance. Pensa no tanto de pressão que você toma na vida. Eu gostava de jogar bola, mas nunca fui um exímio jogador de futebol. E eu pedia para Deus em oração: me faz ser jogador de futebol. E eu ia nas peneiras, ninguém me pegava. E sabe aquela coisa? Eu falava: eu vou romper essa barreira, e não consegui. Meu pai queria que eu fosse uma coisa. Eu estava motivado pelo ambiente que eu estava, para ser jogador. No final das contas, sabe o que acontece? No meio do caminho da sua vida, você é picado por algo. O empreendedorismo. Meu alvo de vida era ser delegado da Polícia Federal. E é isso que eu queria ser.